Simão, um pescador de mãos calejadas e coração inquieto, foi chamado por Jesus para deixar as redes e lançar-se em uma missão que mudaria o mundo. Entre homens comuns, ele foi escolhido para algo extraordinário, embora naquele momento talvez não compreendesse a grandiosidade de seu chamado. Prepare-se para mergulhar na incrível jornada de Simão, uma história cheia de desafios, dúvidas e momentos que mostram a força transformadora do chamado de Deus. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Simão nasceu em Betsaida, uma vila simples e barulhenta às margens do Mar da Galileia, onde o cheiro de peixe fresco e o som das águas se misturavam com o burburinho das conversas no mercado. Filho de Jonas, ele cresceu aprendendo a lançar redes ao mar e a entender os caprichos do vento e das ondas. A vida era prática, repetitiva, e a pesca era tanto sustento quanto herança. Como muitos ali, ele sabia que os dias seriam passados no mar e as noites à beira do fogo, remendando redes ou contando histórias antigas. Simão não era conhecido por ser extraordinário. Era apenas um homem de trabalho duro, com mãos calejadas e um temperamento tão direto quanto o açoite do vento. Mas às vezes, quando o sol despontava no horizonte e as águas se tingiam de dourado, ele se perguntava se a vida não tinha algo mais reservado. Era uma inquietação que ele não compartilhava, pois parecia absurda para alguém como ele. Um pescador não sonha além do que seus olhos podem ver. Os dias passavam com o mesmo ritmo, até que, certo dia, algo diferente aconteceu. Enquanto puxava suas redes quase vazias após uma noite exaustiva no mar, ouviu uma voz que ressoou como se o tempo tivesse parado por um instante. Era um homem simples, mas com uma presença que atraía o olhar de todos. Simão não sabia, mas aquele encontro seria o início de algo que mudaria não apenas o rumo de sua vida, mas de tantas outras. Simão ainda segurava suas redes quando ouviu a voz firme do homem estranho. Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. A frase era tão enigmática quanto magnética. Ele parou, franzindo a testa. Pescadores de homens? O que isso queria dizer? Mas, antes que a razão o dominasse, algo mais profundo o impulsionou. Talvez fosse o cansaço de uma vida de redes vazias, ou o brilho nos olhos daquele homem que parecia enxergar além da superfície. Ele não sabia ao certo, mas de repente, soltar as redes pareceu ser a coisa mais natural do mundo. Ao lado de André, seu irmão, Simão deixou o barco para trás, sem olhar para os peixes que boiavam tímidos no fundo. Aquele homem, chamado Jesus, caminhava à frente, sem pressa, mas com um destino claro. Simão sentia cada passo pesar, como se atravessasse um portal invisível, saindo de uma existência comum para algo que ele não conseguia ainda explicar. Os dias que se seguiram foram intensos. Jesus falava de um reino que não era feito de tronos dourados ou exércitos poderosos. Era um reino que nascia no coração das pessoas. Algo que parecia tão distante quanto os mistérios do mar profundo. Para Simão, compreender isso era como tentar domar uma tempestade com as mãos. Mas ele seguia, mesmo sem entender tudo, atraído por aquela presença que parecia carregar o peso e a leveza do mundo ao mesmo tempo. A cada dia, Simão via coisas que desafiavam tudo o que conhecia. Cegos enxergavam, paralíticos caminhavam, e palavras simples transformavam vidas. Ele observava, fascinado, sem perceber que estava sendo moldado pouco a pouco para algo maior. O sol já começava a se esconder atrás das colinas quando Jesus, em um de seus momentos de conversa com os discípulos, olhou diretamente para Simão. Havia algo no olhar de Jesus que parecia atravessar o tempo e o espaço. Ele sorriu de um jeito sereno, mas firme, e disse: "Você é Simão, filho de Jonas, mas de agora em diante será chamado Pedro." Simão piscou, surpreso, quase confuso. "Pedro,
Uma pedra? Ele soltou um riso abafado, como se achasse aquilo meio improvável. Afinal, ele era tudo, menos uma rocha. Explosivo, inquieto, cheio de certezas que duravam pouco. No entanto, as palavras de Jesus não pareciam deixar espaço para dúvida. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro olhou ao redor, esperando que alguém risse junto ou dissesse que aquilo era uma metáfora para outra coisa, mas ninguém falou. Os outros discípulos apenas o encaravam, alguns com curiosidade, outros com um certo respeito que ele mesmo ainda não entendia. Jesus não explicou mais nada. Ele raramente fazia isso, mas algo naquelas palavras ecoavam no fundo do peito de Pedro. Seria possível que ele, um pescador sem instrução e sem nada especial, tivesse um papel tão importante? O peso daquele novo nome era como carregar uma âncora pesada. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha certeza de que, se Jesus acreditava nisso, então talvez fosse verdade. Os dias seguintes pareciam um teste silencioso. A cada palavra de Jesus, Pedro sentia que precisava ser mais do que ele era. Cada milagre que via, cada ensinamento que ouvia, era como um pedaço daquela pedra sendo lapidado. Ele ainda era Simão, o homem com um temperamento explosivo e impulsivo, mas agora começava a carregar o peso e a promessa de ser Pedro, aquele que sustentaria algo muito maior. Mas como poderia alguém como ele estar à altura de algo tão grandioso? Jesus, no entanto, parecia não ter dúvidas, e isso era um mistério que Pedro não conseguia resolver. Os dias ao lado de Jesus eram como um mar revolto, cheios de descobertas e desafios que Pedro jamais poderia ter imaginado. Entre viagens, multidões famintas e milagres que pareciam impossíveis, havia também momentos de perguntas profundas. Um dia, enquanto caminhavam pela região de Cesareia de Filipe, Jesus fez algo que ninguém esperava. Parou, olhou para os discípulos e perguntou com uma calma desconcertante: "Quem as pessoas dizem que eu sou?" Eles responderam com aquilo que ouviam nas ruas. "Alguns dizem que você é João Batista, outros Elias, e há quem diga que você é Jeremias ou algum dos profetas." Mas então Jesus voltou os olhos diretamente para Pedro e os outros, sua voz agora mais íntima. "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro, como sempre, foi o primeiro a falar. As palavras saíram da sua boca quase sem pensar, como se viessem de um lugar muito mais profundo que sua mente. "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." No instante em que disse isso, sentiu o peso do que acabara de declarar, como se tivesse puxado a rede mais cheia de toda a sua vida. Era verdade, ele sabia, mesmo que ainda não entendesse completamente o que aquilo significava. Jesus sorriu com um brilho de satisfação nos olhos. "Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus." E então, mais uma vez, Jesus falou sobre a pedra. "E eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Pedro engoliu em seco. A cada palavra de Jesus, ele sentia que seu papel estava crescendo, mas a incerteza o acompanhava como uma sombra. Ele reconhecia o Cristo, mas ainda não entendia até onde isso o levaria. As palavras de Jesus continuavam ecoando na mente dele enquanto seguiam viagem. Aquele momento em Cesareia de Filipe parecia ter firmado algo em Pedro. Ele tinha declarado com confiança quem era Jesus e recebido palavras que ecoavam uma promessa grandiosa. No entanto, a jornada de Pedro com Jesus era tudo menos linear. Se ele havia se mostrado forte e inspirado antes, logo sua humanidade transbordaria em uma sequência de eventos que o marcariam para sempre.
Em uma das conversas com os discípulos, Jesus começou a falar abertamente sobre o que estava por vir. Disse que seria rejeitado, sofreria nas mãos dos líderes religiosos, seria morto e no terceiro dia ressuscitaria. Pedro ouviu aquilo e sentiu um aperto no peito. Aquilo não fazia sentido. Como alguém como Jesus poderia sofrer? Como ele, que era o Cristo, poderia ser entregue nas mãos dos homens? Pedro, tomado pela sua impulsividade habitual, puxou Jesus para o lado e o repreendeu. "Isso nunca vai acontecer, Senhor", declarou cheio de convicção. Mas a resposta de Jesus foi dura, tão dura que Pedro sentiu o chão tremer sob seus pés. "Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens." As palavras caíram como uma rede pesada sobre Pedro. Ele, que havia sido chamado de pedra para a igreja, agora era uma pedra que poderia fazer Jesus tropeçar. A ironia o cortava como o vento cortante no mar. Pedro tentou absorver aquilo, mas a realidade do que Jesus dizia parecia grande demais para ele entender. Era como uma tempestade que ele não conseguia prever nem controlar. E mesmo assim, continuava seguindo. O que mais podia fazer? A promessa que carregava era maior do que seu entendimento. Ele apenas sabia que, de alguma forma, teria que provar que era digno do chamado que recebera, mesmo que o caminho fosse cheio de tropeços. E, mal sabia ele, os momentos mais difíceis ainda estavam por vir. O vento soprava forte naquela madrugada, e as ondas se erguiam como muralhas líquidas no mar da Galileia. Pedro estava no barco com os outros discípulos, remando contra uma ventania que parecia querer engolir a todos. O cansaço pesava nos braços, e a escuridão do céu era cortada apenas pelo brilho distante das estrelas, quando, de repente, eles avistaram algo no horizonte que fez seus corações gelarem. Uma figura vinha caminhando sobre as águas. Era impossível, surreal, como se o próprio mar tivesse ganhado vida. Os discípulos gritaram, assustados. "É um fantasma!" alguém gritou, a voz tremendo de medo. Mas então aquela figura falou, e a voz era familiar. "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro se levantou no barco, os olhos arregalados fixos naquela visão. Ele reconheceu a voz e, num ímpeto de coragem e curiosidade, gritou para o homem: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Era típico de Pedro. Agir primeiro, pensar depois. Jesus apenas disse uma palavra: "Venha." Sem hesitar, Pedro subiu na beirada do barco. O coração batia forte enquanto ele colocava o primeiro pé na água. Para sua surpresa, não afundou. Depois o segundo pé. Lá estava ele caminhando sobre as águas. Era algo impossível. Um milagre em si. O vento cortava seu rosto e o som das ondas ao redor parecia mais distante agora. Por um momento, ele se sentiu invencível. Mas então, Pedro olhou para o vento. O rugido da tempestade invadiu sua mente e o medo começou a dominar. Ele tirou os olhos de Jesus e, naquele instante, começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou, a água já alcançando seu rosto. Jesus estendeu a mão rapidamente e o segurou. "Homem de pouca fé, por que duvidou?" disse Jesus, com um tom que misturava gentileza e repreensão. Pedro, encharcado e tremendo, voltou ao barco com ele, sentindo-se pequeno diante da força do vento e da própria fraqueza. Enquanto o mar se acalmava, Pedro ficou em silêncio, pensando no que aquilo realmente significava. Ainda havia tanto para aprender. E o caminho diante dele parecia cada vez mais desafiador. E então chegou o momento que Pedro temia, mas nunca imaginara que seria tão doloroso. A prisão de Jesus, ocorrida no jardim sob a luz trêmula das tochas, foi o início de uma noite que marcou a alma de Pedro para sempre. Ele tentou lutar, sacando uma espada e ferindo um dos homens que vieram prender o mestre, mas Jesus o deteve, curando o ferido e se entregando sem resistência.
Pedro ficou confuso, perdido. Tudo parecia desmoronar. Naquela noite, ele seguiu à distância enquanto Jesus era levado para julgamento. O medo o consumia, mas ele não conseguia abandoná-lo completamente. Foi então que, ao aquecer-se junto ao fogo no pátio do sumo sacerdote, alguém o reconheceu. "Você estava com ele", disse uma voz no meio da multidão. Assustado, Pedro negou. "Não conheço esse homem." Mais uma vez e depois outra, as acusações vieram, e as negativas de Pedro saíram cada vez mais rápidas, como flechas disparadas pelo medo. Então, antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, ouviu o canto do galo. Pedro congelou. As palavras de Jesus ressoaram em sua mente. "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Ele olhou ao redor, e por um instante, seus olhos encontraram os de Jesus. A dor e a compaixão naquele olhar quebraram algo dentro dele. Pedro saiu correndo dali, chorando amargamente, consumido pela culpa. No dia seguinte, ele assistiu de longe enquanto Jesus era levado ao Gólgota. A visão do mestre carregando a cruz, os gritos da multidão, os golpes dos soldados, tudo parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. E então, o momento mais terrível, a crucificação. Pedro, impotente, assistiu enquanto aquele a quem ele jurou lealdade era pendurado em uma cruz, com a vida escapando lentamente de seu corpo. A culpa e o arrependimento pesavam como uma âncora em sua alma. Para Pedro, tudo parecia acabado. Os dias que se seguiram à crucificação de Jesus foram os mais sombrios na vida de Pedro. O peso da negação, aquela memória cortante das palavras que saíram de sua boca na noite mais importante de sua vida, o consumia como uma maré que não recuava. Ele tinha prometido lealdade, tinha dito que jamais abandonaria o mestre, mas quando o medo apertou, negou conhecê-lo 3 vezes, exatamente como Jesus havia pronunciado. E então o galo cantou. As horas se arrastaram, e Pedro sentia que seu fracasso o definia. Mas algo começou a mudar quando as mulheres vieram correndo com a notícia. O túmulo estava vazio. Elas diziam que Jesus havia ressuscitado. Pedro e João correram até lá, o coração acelerado, mas o corpo de Jesus realmente não estava. Uma nova esperança começou a nascer. Mas a dúvida ainda pesava. Ele havia falhado. Como poderia ser parte do que viria a seguir? Dias depois, Pedro e alguns dos discípulos estavam de volta ao mar da Galileia. Talvez fosse o desejo de sentir algo familiar, voltar para onde tudo tinha começado, ou talvez a simples necessidade de fazer algo com as mãos enquanto a mente fervilhava. Eles lançaram as redes ao mar, mas, como em outra ocasião, pescaram nada. O dia começava a raiar quando uma voz se ergueu da praia. "Joguem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão." Eles obedeceram e a rede quase se rasgou de tão cheia de peixes. Foi João quem percebeu primeiro. "É o Senhor", disse. E Pedro não pensou 2 vezes. Ele se jogou na água e nadou com toda a sua força até a margem. Lá, Jesus o esperava, com um fogo aceso e peixe assando sobre as brasas. O cheiro trouxe lembranças, mas o coração de Pedro estava inquieto. Ele sabia que aquele encontro não seria apenas sobre peixe e pão. Jesus olhava para ele com a mesma intensidade de sempre. Mas havia algo diferente. Pedro sabia que a conversa que estava por vir definiria o resto de sua vida. Enquanto o fogo crepitava na praia, Pedro sentou-se diante de Jesus, com os olhos fixos no brilho das brasas. O cheiro de peixe assando se misturava ao som das ondas que se quebravam suavemente na margem. Mas Pedro mal percebia isso. Seu coração estava pesado, como se carregasse o próprio barco nas costas. Ele sabia que Jesus o perdoara, mas algo dentro dele ainda estava quebrado e parecia que só aquele momento poderia consertar. Jesus olhou para ele com paciência, mas não suavizou a pergunta que veio a seguir. "Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes?"
Pedro, com o peito apertado, respondeu rapidamente: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas Jesus não parou por aí. Ele perguntou de novo e mais uma vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Cada vez que Pedro respondia, parecia como se uma camada do seu orgulho, da sua dor, fosse arrancada. Até que, na terceira pergunta, ele sentiu a ferida aberta pela negação finalmente cicatrizar. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Jesus, então, olhou para ele com aquele mesmo brilho nos olhos que Pedro havia visto tantas vezes antes. Cuide das minhas ovelhas, disse o mestre. E Pedro sentiu o peso de um novo chamado repousar sobre seus ombros. Não era um peso como o da culpa que ele carregava antes, mas algo que vinha cheio de propósito e redenção. Jesus estava confiando a ele algo precioso, o cuidado com aqueles que seguiram a fé que ele havia iniciado. Depois daquela manhã, Pedro parecia outro homem. Não porque tivesse mudado completamente, mas porque, pela primeira vez, ele entendeu que sua força não viria de si mesmo. Os dias que se seguiram trouxeram ainda mais desafios. O dia de Pentecostes amanheceu como qualquer outro, mas havia algo no ar, algo invisível e poderoso, como o silêncio que precede uma tempestade. Pedro estava reunido com os outros discípulos no mesmo lugar onde haviam se encontrado tantas vezes antes, agora cheio de uma expectativa que eles não conseguiam explicar. As palavras de Jesus, antes de subir aos céus, ainda ecoavam em sua mente: permaneçam em Jerusalém até que recebam o poder do alto. De repente, sem aviso, um som como o de um vento forte preencheu o lugar. Era ensurdecedor, mas não amedrontava. Pedro olhou ao redor e viu algo que nunca poderia descrever completamente: línguas de fogo que desciam e pousavam sobre cada um deles. Era como se o fogo queimasse sem consumir. E antes que pudesse pensar, Pedro sentiu seu coração ser tomado por uma coragem que ele nunca conhecera. Eles começaram a falar em línguas que não conheciam, e suas vozes ecoaram pela cidade. Uma multidão começou a se formar. Pessoas vindas de todos os lugares, cada uma ouvindo as palavras do Evangelho em seu próprio idioma. Pedro, que até então havia sido o homem de ações impulsivas e palavras erradas, subiu para falar. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele se dirigiu à multidão com uma autoridade que não vinha de si mesmo. Contou-lhes sobre Jesus, sobre como ele havia sido rejeitado, crucificado e ressuscitado. Suas palavras não eram ensaiadas, mas tinham o peso da verdade e do poder que o Espírito Santo lhe dava. Ao final, os corações estavam tão tocados que cerca de 3.000 pessoas decidiram seguir Cristo naquele dia. Foi o começo de algo maior, algo que Pedro sabia que estava apenas começando. Mas junto com o crescimento vinham os desafios. A igreja se expandia e as perguntas difíceis começaram a surgir. Como incluir aqueles que vinham de fora, os gentios, no reino? Pedro ainda não sabia, mas esses questionamentos o levariam a decisões que moldariam o futuro. E o teste de sua liderança estava apenas começando. Os anos se passaram e Pedro não era mais o mesmo homem que havia largado as redes na beira do mar da Galileia. Ele havia se tornado um líder respeitado, alguém que guiava a igreja nascente em meio a perseguições e desafios. Mas, apesar de toda a coragem que exalava agora, sua caminhada ainda era marcada por questionamentos, tensões e decisões que exigiam mais fé do que ele acreditava ter. Um dos maiores desafios surgiu quando os gentios começaram a abraçar a fé em Cristo. Até então, a igreja era formada majoritariamente por judeus, e muitos acreditavam que os novos convertidos deveriam seguir as mesmas tradições e leis judaicas. Pedro, que crescera com esses costumes, também carregava suas dúvidas e preconceitos. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Certo dia, enquanto estava em oração, Pedro teve uma visão. Ele viu um grande lençol descendo do céu
cheio de animais que, segundo a lei judaica, eram impuros. Uma voz ordenou: "Levante-se, Pedro, mate e coma." Ele, horrorizado, respondeu que nunca havia comido nada impuro. Mas a voz insistiu: "Não chame impuro o que Deus purificou." Pedro não entendeu completamente no momento, mas logo a visão fez sentido quando ele foi chamado à casa de Cornélio, um gentio. Ali, viu o Espírito Santo descer sobre eles da mesma forma que havia descido sobre os discípulos no Pentecostes. Foi um momento transformador. Pedro percebeu que o reino de Deus era para todos, independente de suas origens. Essa decisão mudou o curso da história da igreja, abrindo as portas para que gentios e judeus caminhassem juntos na fé. Anos depois, Pedro foi levado a Roma, onde enfrentou as maiores provações de sua vida. Ele continuava a pregar, mesmo sob o risco constante de prisão e morte. Quando, enfim, foi condenado à crucificação, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como seu mestre. E assim, o pescador se tornou uma rocha inabalável. Sua história ainda ecoa, mostrando que até os mais comuns podem ser usados de formas extraordinárias se estiverem dispostos a largar suas redes e seguir o chamado. A história de Simão, o pescador que se tornou Pedro, a rocha, é mais do que uma sequência de eventos marcantes. É o retrato vivo de uma jornada de transformação que começa na simplicidade e termina em um legado que atravessa os séculos. Pedro não foi perfeito. Ele tropeçou, duvidou e até negou o próprio mestre. Mas ainda assim, foi escolhido, restaurado e usado para algo que ia além da sua compreensão. Isso nos ensina algo profundo. Deus não escolhe os perfeitos, mas transforma os disponíveis. Pedro era um homem comum. Suas mãos calejadas pela pesca e sua língua impetuosa não o faziam um líder nato. Mas nas mãos certas, ele se tornou a base de uma mensagem que mudou o mundo. E talvez seja essa a maior lição. O que somos hoje não define o que podemos nos tornar. Deus vê além dos nossos erros e fraquezas, enxergando o potencial que nem nós mesmos conseguimos imaginar. Há também algo profundamente humano em Pedro. Ele foi corajoso o suficiente para sair do barco e andar sobre as águas, mas também teve medo e afundou. Ele declarou que Jesus era o Cristo, mas logo depois tentou desviá-lo de seu propósito. Ele negou o Mestre, mas chorou amargamente e aceitou ser restaurado. Essa montanha-russa emocional reflete o que todos nós enfrentamos. Nossa fé é testada, nossos medos vêm à tona, mas a graça de Deus está sempre ali, nos chamando de volta. E então, há o momento final, quando Pedro aceita o martírio com humildade. Ele sabia que sua vida não era mais sobre ele, mas sobre o chamado que tinha recebido. Essa entrega nos desafia a perguntar: estamos dispostos a deixar nossas redes? A confiar que há um propósito maior, mesmo quando não entendemos o caminho? No fim, Pedro nos lembra que não importa onde começamos ou quantas vezes tropeçamos. O que importa é a disposição de seguir o chamado, mesmo nas águas mais profundas. E talvez, ao olhar para trás, possamos ver que até os momentos de dúvida e fraqueza fizeram parte da construção de algo eterno. Se você gostou da história de Simão e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.